Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou fazer a resolução da prova da FUVEST de 2020, certo? Fazendo neste vídeo a primeira fase, a segunda fase vai vir no próximo vídeo, ok? E bem, peço que já vá se inscrevendo aí no canal, se quiser curte aí se gostar da resolução, lembrando aí a campanha dos 10 mil inscritos, que daí fechando os 10 mil eu resolvo as provas do Enem por assunto, certo? Mas bem, vou começar colocando a questão na tela, dando um tempo para vocês lerem, e daí em seguida fazer a resolução, certo? Então, botando a primeira questão na tela para vocês. Pois bem, pessoal, uma questão aqui envolvendo um pouco de gravitação com movimento circular, onde ele vai perguntar, ele pede, eu tenho um satélite aqui num ponto qualquer, vou considerar exatamente esse ponto onde eu estou, num movimento orbital, uma certa velocidade que eu vou chamar de v. Ele quer saber o tempo que vai levar para esse satélite ficar acima exatamente do mesmo ponto que estava no momento aí do início do movimento. Ou seja, o que ele está perguntando, afinal, né? Ele quer saber o período orbital deste satélite, né? Que é o tempo para efetuar uma volta. Só que ele falou isso de uma outra maneira, né? Ah, quanto tempo ele leva para estar exatamente sobre o mesmo ponto que estava, né, no momento inicial, certo? Bem, como estamos lidando com o movimento circular, tá, vai ser útil nós utilizarmos a ideia de aceleração centrípeta. Tá? Estamos tratando um movimento circular aqui. E não temos informações de velocidade, queremos período. Então é bom começar com a aceleração centrípeta, até porque a gente não tem nem ao menos o G gravitacional da Lua, né? Aceleração centrípeta, V ao quadrado sobre R. Só que esse R aqui é a distância que o satélite está do centro de rotação. Que, pela questão, diz que ele está a uma certa distância ds, que eu estou chamando de ds, distância da superfície, uma certa distância da superfície da Lua. Ou seja, não é o raio da Lua, é uma distância acima. Ou seja, este valor todo aqui, que eu vou chamar de dt. Tá? Então, temos isso aqui, ó, v quadrado sobre dt, certo? Primeiramente. Bem, a aceleração centrípeta, nós conseguimos achar, pois como estamos executando um movimento circular uniforme e este satélite está sob ação unicamente gravitacional, a aceleração centrípeta vai ser exatamente definida como esta aceleração gravitacional. Então, a aceleração centrípeta aqui neste caso é a aceleração gravitacional. Ok? E bem, aceleração gravitacional para um determinado planeta, nós podemos partir lá da equação da gravitação de Newton, no campo gravitacional, onde é G, M, no caso M da Lua, divididos pela distância que este corpo está do centro, no caso da Lua. Ou seja, ds ao quadrado. Tá? E para velocidade, que também não temos, vale essa expressão, ó, 2π vezes, no caso, dt, divididos por t, o período, né? Que seria 2πr, r é o raio da circunferência, só que aqui o raio da circunferência é esse dt que eu estou chamando. Teremos isso aqui. Como queremos ver o quadrado, já vamos colocar o quadrado aqui para substituir, ó, 4π ao quadrado, que dá para colocar um 9 aqui no lugar, né? Afinal, π é aproximadamente 3 nessa questão, e 4 vezes 9, bem, dá para colocar aqui 36, né? dt ao quadrado, divididos por t ao quadrado. E o que nós iremos fazer agora? Pegaremos essas duas expressões e iremos substituir aqui em cima, né? Vamos ter o seguinte, então, né? Partindo dessas duas equações aqui que eu montei, aceleração centrípeta posso trocar por g ml dt ao quadrado, igual v ao quadrado, este termo aqui, 36 dt ao quadrado sobre t ao quadrado, só que ainda tem um dt aqui junto, né? Então já coloco aqui, dt.
correto? Bem, uma coisa que podemos fazer agora, já fazendo as manipulações, é cancelar dt do denominador com o termo quadrático, ok? E vamos chegar nisso aqui, ó, g ml, massa da Lua, sobre dt ao quadrado, igual a 36 dt, dividido por t ao quadrado. Né? Aqui dá para resolver com um produto cruzado, certo? Para quê? Para isolar o termo t quadrado, que é o que queremos, o período. Né? Vamos ter o seguinte, olha só, t ao quadrado vezes gml igual a 36 dt ao cubo, porque esse t quadrado, ó, dt quadrado, multiplica com esse dt ao cubo. Passa esses aqui dividindo, t ao quadrado vai ser 36 dt ao quadrado divididos por g ml. Aqui teria que passar a raiz, mas eu vou passar depois, certo? Bem, substituindo todos os valores, t ao quadrado vai ser 36 vezes dt ao quadrado. dt a questão está dando, não dá, mas a gente tem que encontrar que vai ser a soma entre ds, esse espacinho, e rl, ou seja, a distância total, que vendo vai dar 2.000 quilômetros, né? E uma coisa importante é observar como é que está sendo dada a constante g. Está dando em quilômetros, quilograma e hora. E a questão pede em hora. E eu tenho a massa em... Até pedir desculpa, que aqui está km, botar um quilograma. Está sendo dado em quilogramas, as distâncias em quilômetros. Então não preciso fazer nenhuma mudança aqui de unidade. Né? Mas esses 2.000 quilômetros, que vai dar na soma entre este e esse, colocando em notação científica, vai ficar 2 vezes 10 na 3 ao quadrado, divididos por g, que é 9, 10 na menos 13, 9 vezes 10 na menos 13, vezes a massa da Lua, que é 8 vezes 10 na 22, né? Bem, finalizar aqui ao lado, olha só. Opa, não é t ao quadrado, é t ao cubo. Bem, olha só. 36 por 9 eu posso cortar. Aqui vai sobrar um 4. E 2 ao cubo vai dar 8. Então eu já posso cancelar aqui, né? Por quê? Porque esse 2 está ao cubo. Né? Então vai me sobrar o que, na verdade? Vai me sobrar um 4. Então, t ao quadrado é igual a 4 vezes. Aqui, 10 ao cubo. Ao cubo vai dar 10 na 9. Menos 13 mais 22 vai dar um 10 na 9 também. Que podemos também, ó, simplificar os dois, né? É a mesma coisa. T ao quadrado é igual a 4. Ou seja, t a raiz quadrada de 4, t igual a 2. Como t é o período, é o tempo aqui está sendo dado em horas. Então, 2 horas, o que corresponde com o item B, certo? Resolvido então aí a primeira questão, certo? Bem, indo para a próxima. Bem, pessoal, essa segunda questão aí é a questão envolvendo análise dimensional, onde ele pede para eu encontrar a unidade de medida do sistema internacional, com base nas unidades fundamentais, da constante de Planck. Né? Bem, comecemos aqui, primeiramente, com unidade de energia, que eu vou escrever dessa forma. Vai ser igual a unidade da constante de Planck vezes a unidade de frequência. Só que aqui, já fazendo uma primeira modificação, a gente sabe que frequência ela é o inverso do período. Ou seja, em termos de unidade, a unidade de frequência é o por segundo. Então eu já vou fazer essa troca, né? Isso aqui é uma unidade de tempo. Então eu já vou, ao invés de colocar um colchetes F aqui, eu vou colocar um colchete T no denominador. Vai ficar isso aqui, ó, unidade de tempo.
tá? E bem, a unidade, então, da constante de Planck vai ser simplesmente a unidade de energia multiplicada com uma unidade de tempo, certo? E aí a questão é encontrar a unidade de energia. Daí a gente vai ter que dar uma arremetida lá na questão da mecânica newtoniana, lá no trabalho, né? Que trabalho é o quê? Força vezes deslocamento, né? Então, a unidade de energia que trabalho é transferência de energia, então tem a mesma unidade. Energia é uma unidade de força vezes uma unidade de distância ou de comprimento, botando na notação aqui das unidades usuais, né? E unidade de tempo. Força lá da lei de Newton é massa vezes aceleração. Ou seja, vou escrever aqui, depois de jeito para o outro. Unidade de força é a unidade de massa vezes unidade de aceleração, unidade de comprimento, unidade de tempo. Então, essa pequena tripa aí, ok? E unidade da constante de Planck, aqui a gente não precisa mais ir além, é só saber as unidades do sistema internacional, tá? Pois aqui todas são expressas em unidades fundamentais, onde massa temos quilograma, a aceleração é metros por segundo ao quadrado, comprimento, metros e tempo, segundos. De forma, então, que a constante de Planck, ó, quilogramas, metro vezes metro é metro quadrado. E este segundo, corto com este aqui, né? Fica sobrando um no denominador. Então, temos quilograma metro quadrado por segundo. Alternativa de letra A. Certo? Questões envolvendo análise dimensional. Certo? Pode ser feito dessa maneira, que é a maneira mais usual, mas também pode partir direto. Quem já sabe, é joule segundo, já sabe que joule é newton metro, vai fazendo, tu chega aqui na unidade do sistema fundamental também. Certo? Terceira questão. Bem, pessoal, aqui uma questão envolvendo transmissão de sinal, né? Transmissão de sinal medida em decibéis, de acordo com uma função L dada na questão, e temos, inclusive, um gráfico desse L. Né? Claro, se vocês forem novamente voltar ali e ver o gráfico, tá? Vemos que temos um ponto que podemos aproveitar, que é o ponto D igual a 1 e L igual a 40 decibéis, aqui 1 metro, né? Que é o ponto que bate direitinho, tu consegue encontrar um valor. O restante já fica um pouquinho mais confuso, né? Certo? Então é o valor que nós vamos usar. Por quê? Porque a questão pede para eu determinar a frequência deste sinal, tá? Com base no comprimento de onda. A questão informa ali o comprimento de onda, não anotei aqui, deixa eu pegar. Não, ela não informa, ela pede a frequência, né? Pede a frequência, só que a função está em comprimento de onda. Então vamos primeiro encontrar esse comprimento de onda e depois achar a frequência. Como? Através da funçãozinha da onda, a equaçãozinha da onda simples ali, a relação V igual a lambda F. Né? Essa é a expressão que a gente vai usar no final. Bem, primeiramente então, o que devemos fazer? Dessa expressão, vamos retirar os valores. Olha só, L e D eu consigo retirar do gráfico, pois isso aqui é o gráfico dessa função. Então qualquer ponto presente nesse gráfico tem que satisfazer essa função. Tem que fechar. Senão vai estar errado, né? E posso escolher um ponto aleatório. Por isso que eu escolhi 1 e 40, porque é o ponto que fecha ali na linha do gráfico. Então eu sei que para 40 decibéis, que é como está sendo dado este L, na questão, né? Este L é dado em decibel nessa função, então não preciso fazer mudança de unidade nenhuma aqui. Por enquanto. Então, para 40 decibéis, fazer mais em cima. Para 40 decibéis, temos 20 log, né? Supriu 10 aqui, de 4 vezes 3, pi, né? Pede para aproximar para 3. D, ali neste caso é 1, facilita bastante, divididos pelo comprimento de onda que vamos encontrar, né? Bem, o que eu posso fazer? Este 20
multiplica, posso passar dividindo. Vai ficar 40 divididos por 20, que dá 2. Igual a log de quem? Aqui vai dar 12 sobre lambda. Aplicando o logaritmo, né? A nossa base aqui, que é 10, que eu supri, vai virar uma base do outro lado, 2 vira um expoente. Então, vamos ter 10 ao quadrado igual a lambda, 12 sobre lambda. Isolando lambda, né? Lambda vai ser o que então? 12 divididos por 10 na 2. Né? Passei lambda multiplicando, esse 10 na 2 passa dividindo. Ou seja, 12 vezes 10 na menos 2 metros. Né? Passei esse 10 na 2 para o numerador trocando sinal. Encontramos o nosso lambda. Agora, vamos fazer o quê? Vamos encontrar f, partindo dessa expressão aqui. Se v igual a lambda f, f tem que ser v sobre lambda. Ó, passa dividindo. Como v é a velocidade de uma onda eletromagnética, que é o caso do sinal enviado aqui, sinal luminoso, certo? A velocidade vai ser c, ou seja, 3 vezes 10 na 8, divididos por 12 vezes 10 na menos 2. Tá? Então aqui f vai ser 3 divididos por 12, daria 1 quarto, ou seja, 0,25 vezes 10 na... Aqui, ó, divisão de potências. Então, o de cima menos o de baixo. Como o de baixo é negativo, menos com menos dá mais, fecha um 10 aqui. Então, eu tenho 10 na 10. Certo? Que, ajeitando, pois a questão pede em gigahertz as respostas. O gigahertz equivale a 10 na 9 Hz. Então, eu preciso diminuir isso aqui em uma unidade, esse expoente. Para fazer isso, eu aumento este aqui, né, em 10 vezes, ou seja, vai para 2,5. Aumento aqui, diminuo aqui. 10 na 9 Hz. Ou seja, 2,5 GHz. Né? Está sendo dada a equivalência aqui, ó. Então, eu só faço a substituição direta. Né? Ou usa um fator de conversão ali, mas faço a substituição. Então, temos aí o nosso resultado, letra A. Certo? Indo para a próxima. Bem, pessoal, aqui uma questão de MRU simples, envolvendo, tá, o tempo que leva para um sinal nervoso chegar até o cérebro, né, a partir da ponta dos pés, dos dedos dos pés, e o tempo que leva do dorso até o cérebro. Ok? Bem, primeiramente, a questão pede para calcular a velocidade do sinal, uma velocidade média, nem MRU, é questão de velocidade média, da ponta do dedo dos pés até o cérebro. Ou seja, percorrendo uma distância equivalente basicamente à altura dessa pessoa. Essa é a consideração que nós fazemos. Tá? Como calculamos essa velocidade? Através da expressão ΔD por ΔT. Né? Variação de distância, ou distância percorrida. Neste caso, distância percorrida, divididos pelo intervalo de tempo. Tá? Só antes, mexer nos intervalos de tempos aqui. Veja que estamos em milissegundos. A resposta pede em metros por segundo. Então, temos que tirar esse milho. Só que, bem, milho é a milésima parte, é dividir por 1000. Então, podemos dividir o 30 por 1000. E, bem, 30 divididos por 1000 dá 0,03. A mesma coisa aqui embaixo. 0,02 segundos, certo? Temos os intervalos de tempos aí. Ok? Outra informação importante é que a distância da ponta dos pés até o dorso, divididos pela distância, pela altura da pessoa, é 0,6, né? Que é a distância, é o tamanho dos membros inferiores. Tá? A questão informa isso tudo de um outro jeito, por isso que é bom dar uma desenhada, né? De forma que essa distância do dorso ó, vai ser 0,6 vezes o DC, que eu passo para cá multiplicando. Ou seja, 1,7, né? E bem, este valor, podemos fazer aqui uma multiplicação direta. 6 vezes 7 dá 2, dá 42, sobre 4 vai dar 10.
como temos duas casas depois da vírgula, temos 1,02 metros aqui, né? Essa distância do dorso. E já vamos mexer nesse detalhe. Primeiramente, vamos achar a velocidade do cérebro agora. Aqui só alguns dados importantes. Mas, bem, VC, que é a velocidade da ponta dos dedos dos pés até o cérebro, será 1,7 metros divididos por 0,03 segundos. Daqui coloca mais um zero para fazer a divisão de números decimais. Né? Aqui temos 170 por 3. Vai dar o valor 56,666 metros por segundo. Né? Como temos dois algarismos significativos na questão, tem que arredondar isso aqui para cima neste caso, que é o que vão pedir ainda aproximado, 57 metros por segundo. A primeira velocidade. Ok? Bem, a segunda, certo? Pede para calcular a velocidade não da ponta dos dedos até o dorso, não. Pede do dorso ou da base aqui do tronco, como ele está chamando a base do tronco, tá? Até o cérebro, ou seja, essa distância aqui, tá? Distância, vamos dizer assim, da base ao cérebro, tá? Que é nada mais do que esse 1,7 menos este resultado. Então, este cara que eu estou chamando de dB é 1,7 ou 1,70 menos 1,02. Ou seja, temos aqui uma distância de 60,068 metros. E é este valor que usaremos agora para calcular essa segunda velocidade, que eu vou chamar de VB, né? Da base ali do tronco até a parte superior, não é do dorso. Estou falando dorso aqui de uma forma bem errada. Né? Da base do tronco. Bem, vai ser dB 0,68 divididos, né, pelo tempo 0,02. Só um instante, só para eu consultar que ali não é 0,2. Tá? Que 0,2 é o tempo que eu vou levar da ponta até a base do tronco, né? Então isso tem que tomar cuidado aqui. Olha só, que até aqui eu levo esse 0,02 segundos. E até aqui eu vou levar o 0,03, ou seja, tem uma diferença que é bem nessa distância, que é o 0,01. E é aí que eu vou considerar, tá? Ele não pede para... Esse intervalo aqui, de 0,02, é da ponta dos dedos dos pés até a base do tronco. Né? Tá informado na questão. Só que a gente precisa do tempo da base do tronco até o cérebro. Então tira essa diferença. Aqui, bem, cancelando as vírgulas, já está com as duas casas decimais. PB vai ser igual a 68 metros por segundo. Né? E chegamos no resultado alternativo de letra D. Certo? Questão de MRU, né? Só cuidar com essas informações que dão aqui, porque pode confundir, embora seja só uma questão envolvendo velocidade média, tem várias confusões ali interpretativas, certo? Bem, próxima questão. Bem, pessoal, aqui essa questão envolve, basicamente, tem um pouquinho da dinâmica de gases, teoria cinética dos gases, certo? Onde ele fala aqui de velocidade de escape, né? Que é um termo lá da parte de gravitação, ok? Bem, como é que nós podemos entender isso? Bem, pelo seguinte, vamos começar com a ideia da chamada velocidade média quadrática, que é o quê? A velocidade média quadrática com que as moléculas de um gás, ok, se movimentam em uma dada situação, tá? Como é que a gente encontra isso? A gente parte da ideia da energia interna. A variação de energia interna, aí, aqui o item 2 fala de um gás hidrogênio e nitrogênio, gases diatômicos, né? Mas vamos considerar qualquer tipo de gás, né? É igual a uma constante K, que depende do gás, vezes N, R, delta T, tá? N, número de mols, R, A, constante
né, universal dos gases, certo? Considerando em termos de U, só a energia interna, né, não a variação, considerar dessa maneira aqui. Igualar isso com a energia cinética dessas moléculas, que energia cinética é, na verdade, a energia interna desse gás, né, de uma forma, né, desconsiderando quaisquer tipos de interações, estamos pensando em gases ideais, tá? E bem, energia cinética, né, vou botar aqui KNRT, energia cinética é mV ao quadrado sobre 2. Se a gente isolar o V aqui, ó, esse 2 passa multiplicando, vai dar 2KNRT. M passa dividindo e esse quadrado vira uma raiz. Temos isso aqui que é a velocidade, é chamada RMS, que é a velocidade média quadrática. Precisa fazer toda essa dedução? Claro que não, mas é sempre importante trabalhar esse tipo de esquema, né? Mas qual é a ideia da relação principal? É que a temperatura está diretamente relacionada com a velocidade com que as partículas se deslocam dentro desse gás. Isso a gente já sabe quando se estuda a temperatura. A temperatura tem a ver com a agitação de gases, que daí tem a ver com a velocidade delas. Ok? Mas outro ponto importante é a velocidade de escape, que aí parte lá da mecânica newtoniana. Igualando a energia cinética com o potencial gravitacional, basicamente. Que nós iremos encontrar a raiz de Gm do planeta, ou melhor, 2Gm sobre R. R, o raio da superfície, né? Velocidade de escape na superfície. Certo? E bem, o que acontece? Olha só. Se a velocidade média dessas moléculas for maior que a velocidade de escape, bem, tecnicamente essas moléculas conseguem escapar da atmosfera, conseguem escapar, se livrar da interação gravitacional com aquele planeta e não fica na atmosfera, né? Certo? E isso é importante, ok? Então, olha só, qual é a ideia? A primeira diz que com velocidade de escapes iguais, ou seja, pensando em dois planetas iguais, né? A densidade do ar, da atmosfera, irão ser iguais independente da temperatura. E isso não é verdade, porque a velocidade de escape ela depende da massa e da g da gravidade, beleza? Mas a velocidade média dos gases depende da temperatura. Então, se um desses corpos celestes, pode ser um planeta, for ter uma temperatura superficial maior que a outra, pode ocorrer de ter uma velocidade média quadrática maior, certo? Se conseguir ser maior que a de escape, consigo reter menos, né, ar nessa atmosfera. Então, a número 1 está incorreta. Ok? E bem, um outro detalhe aqui, ó, veja que lá na química, a gente tem o conceito de massa molar, que é a massa dividido pelo número de mols daquela substância, né? Veja que eu tenho exatamente isso aqui, ó, só que invertido, de forma que eu posso retirar esse N e esse M eu posso inserir uma massa molar. Tá? E a 2 vai falar justamente disso, né? Que o gás nitrogênio ele consegue escapar mais facilmente de uma atmosfera do que o gás hidrogênio. Então, vamos pensar na mesma situação. Temos nitrogênio e hidrogênio no mesmo corpo celeste, no mesmo planeta. Ou seja, mesma temperatura, são gases diatômicos, mesma constante. O R é uma constante universal, o 2 é 2. A diferença está na massa molar, né? E bem, o nitrogênio, o gás nitrogênio, a sua massa molar é aproximadamente 28 gramas por mol, enquanto o gás nitrogênio é 2. Ou seja, nitrogênio é 14 vezes, pensando em massa molar, maior do que gás hidrogênio. De fato que se for maior aqui a massa molar, essa velocidade média vai ser menor, né? Então, na mesma atmosfera, na mesma situação de temperatura, a velocidade média das moléculas do gás nitrogênio são menores que do hidrogênio. Então, não é mais fácil ele escapar, é mais difícil. Tá? É mais provável que gás hidrogênio escape por conseguir ter uma velocidade média maior, velocidade média quadrática.
Então essa 2 também está incorreta. Então a única que pode estar certa é a número 3 ali, que daí vai bater com a resposta letra C, né? Mas olha só, para temperaturas iguais, certo? Que é o que a questão está dizendo, né? Em corpos celestes com temperaturas iguais, aquela que tiver a maior velocidade de escape vai conseguir reter mais atmosfera, né? Botei mais atmosfera entre parênteses assim, é como se fosse uma substância ali. Não, é a quantidade de gás presente na atmosfera. Mas, bem, quanto maior a velocidade de escape, maior tem que ser a velocidade média quadrática das moléculas para conseguirem escapar da atmosfera desse planeta. Então, quanto maior a velocidade de escape, mais difícil é para essas moléculas escaparem. Quanto mais difícil for, mais é retido na atmosfera. Então, a 3 realmente está correta, né? É importante entender um pouquinho aqui a questão entre temperatura e velocidade. Com isso, tu conseguia já resolver a questão. Aqui eu trouxe uma análise mais matemática, né? Certo? Mas aí temos a questão envolvendo gases, trabalhando junto com velocidade de escape. Muito bacana aí esse link que faz entre os dois, né? Bem, próxima questão. Essa questão envolve conservação de energia. Tá? Onde é que eu vejo isso? Fala de uma pessoa que vai saltar de bungee jump, tá? E vai cair até uma certa altura. Então, estamos falando de altura, já posso relacionar o que nesse esquema? Uma energia potencial gravitacional, né? E bem, o que acontece quando a pessoa pula, o bungee jump estica e vai desacelerando essa pessoa até ela chegar no repouso, no ponto mais baixo e subir novamente. Então, o que eu tenho aqui, ó, é uma troca de energia potencial gravitacional para energia potencial elástica, ou seja, conservação de energia mecânica, né? E bem, se é conservação de energia mecânica, eu posso dizer energia mecânica final é igual a energia mecânica inicial, né? Bem, no final o que eu vou ter? Eu vou ter energia potencial elástica. Então, dentro dessa mecânica, nós temos energia potencial elástica. E na situação inicial, essa mola aí está, digamos, relaxada, né? Não tem deformação nenhuma. Então, temos apenas potencial gravitacional. E como no início e no fim consideramos o repouso, podemos descartar a energia cinética aqui. Né? Então, começamos a partir daqui, ó. Uma igualdade entre potencial gravitacional e energia potencial elástica. Né? Bem, abrindo as expressões, o que nós temos? Potencial gravitacional, melhor, potencial elástica é K, constante elástica, x ao quadrado, divididos por 2. Potencial gravitacional, massa, vezes gravidade, aceleração gravitacional, vezes a altura, né? E aqui podemos, inclusive, como a questão pede para encontrar a constante elástica mínima necessária para que o bungee jump funcione e, né, seja feito salto com segurança, podemos isolar esse valor de K. Como? Olha só, este 2 está dividindo, vai passar aqui multiplicando, 2mg. E esse x quadrado passa para o denominador. Então, vamos ter que K é igual ao quê? 2mgh e embaixo x quadrado. Né? Temos quase todos os valores já dados na questão, com exceção de x. Tá? Mas dá-lhe x0. Não, esse aí é o comprimento do elástico relaxado. Né? Ou seja, sem deformação nenhuma. O que acontece? Até a altura de 10 metros, o elástico não vai possuir deformação. Ele vai estar em estado relaxado. A partir daqui, que ele vai começar a sofrer uma extensão. E como a altura total é 30, a máxima extensão que essa mola pode produzir é uma extensão de 20 metros. Tá? Certo? Porque 10 já desceu, falta 20. Então 20 é o que pode ser o x da mola. Né?
Na dúvida, podemos expressar esse x como sendo o quê? X final menos o inicial. O inicial é a mola relaxada. Como o final é 30, 30 menos 10, 20. Né? E aplicamos aqui, ó, constante elástica. Então vai ser 2 vezes. A massa total da questão é 120 kg. O g da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. H é a altura, que neste caso é os 30 metros. Tudo isso dividido por x ao quadrado, que x é a deformação, que vai ser 20 metros ao quadrado, né? Vemos aqui, coloquei todas as unidades, tá? Que todas as unidades estão expressas no sistema internacional. Então, este K vai sair no sistema internacional. Então, a unidade aqui, já sabemos que vai ser o Newton por metro, né? Não precisa fazer toda essa brincadeira, eu só botei aqui para a gente entender, né? O que eu vou ter, ó? 2 vezes 120, vezes 10, vezes 30, e aqui embaixo vai dividir por 400, né? 20 ao quadrado. E a unidade, né? O Newton por metro. Certo? Bem, aqui podemos fazer alguns cortes, né? Olha só, um 0, podemos cortar, um outro. Este 4 dá para simplificar, e aqui vai sobrar só um 2. Que, além disso, ainda dá para simplificar de novo, né? E o 2 eu posso simplificar com quem? Com o 12. Então, aqui sobrou nada, aqui mais nada, aqui ficou 10, aqui sobrou um 6. Então, vamos ter ali, ó, 6, o 10 eu nem mexi, e o 30 que virou 3. 180 newtons por metro, né? Que é a unidade alternativa de letra E. Tá? Questão envolvendo conservação de energia. Tá? Próxima questão. Bem, pessoal, aqui uma questão envolvendo circuitos, tá? Análise de circuitos. Temos a situação 1, 2 e 3. Ok? E vai perguntar qual das 3 situações a lâmpada irá queimar. Tá? O que acontece? Na lâmpada deve passar uma corrente que tem que ser, no máximo, este valor aqui, dado na questão, né? V sobre R mais L. E cada um dos resistores tem resistência R sobre 2. Tá? Bem, o que nós faremos? Podemos fazer lei das malhas para cada um para determinar a corrente. Ou entender que, a partir da lei de Ohm, corrente é igual a V sobre a resistência equivalente, né? Equivalente naquela malha, certo? Então, veja só. No item 1, vamos considerar essa malha aqui, né? Como todos os fios estão série, podemos considerar uma mesma corrente uma mesma corrente I, desculpa, passando pelos 3 resistores, os 2 resistores ali e a lâmpada, né? Neste caso, o que vamos ter ali para a situação 1? Olha só, que R sobre 2I mais R sobre 2I mais LI menos V igual a 0, usando a lei de Kirchhoff, ok? Onde eu coloquei como as quedas de potenciais as resistências positivas e o potencial negativo, tá? Poderia ser feito invertendo o sinal. Como aqui temos R sobre RI e RI, os 2 sobre 2, é como se fosse meio mais meio. Fecha 1 aqui. Então vamos ter o seguinte, RI mais LI igual a V. Passei para cá. Coloco o I em evidência. E R mais L igual a V. Passa dividindo a corrente que passa por ali é V sobre R mais L. Justamente a corrente que eu posso ter na lâmpada sem queimar. Então, o circuito 1, ok, ele não queima. Tá? Mas agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer com esses dois, com este resistor aqui, né? Bem, não vou usar a lei de Kirchhoff aqui, tá? Não dessa forma, até porque temos um circuito aqui em paralelo, isso pode complicar um pouco encontrar algum valor, né? Mas temos 2 resistores de resistências iguais,
tá? Porque agora a análise vai ser mais o âmbito conceitual, para a gente não precisar fazer mais esse cálculo aqui. Vai ser no âmbito conceitual, né? Bem, esses dois resistores, como são resistências iguais, vale para a situação 2 a seguinte relação para aquele par de resistores, que é a resistência equivalente para resistores iguais em paralelo é R sobre N, a resistência sobre o número de resistores. Como eu tenho 2, eu vou fazer o quê, então? Pegar aquele valor R sobre 2, que é o valor de cada um, e dividir por N, que é 2. Ou seja, vamos ter R sobre 4 aqui, né? De forma que eu posso considerar esse par aqui de resistores em paralelo, né? Apagar aqui, como sendo um resistor de resistência R sobre 4, né? E veja que aqui a resistência equivalente seria essa soma, só que, veja, aqui seria uma resistência equivalente R mais L, só que aqui eu tenho um valor menor, não tem R mais L, não, eu tenho o quarto de R mais L. Então eu tenho uma resistência menor. Quanto menor a resistência, eu sei que maior vai ser a corrente. Então, só sabendo que essa resistência é menor do que a que eu posso ter, eu já digo, vai queimar essa lâmpada, porque vai passar uma corrente maior do que o valor limite. Então, 2 queima, né? E bem, 3, podemos fazer análise conceitual também. Mas olha só, o caminho a ser seguido, como temos um ramo com L, vamos considerar essa malha, né? Não tem nada em paralelo no meio do caminho, então facilita. A questão de pegar o paralelo e mexer antes de Kirchhoff, fazer a lei de Kirchhoff, é justamente porque existe uma associação em paralelo antes da minha resistência-alvo, né, que é o que eu quero ver. Aqui, como ele está dentro, vamos considerar este caminho. Ó. Então, despreza esse aqui por enquanto e vamos ver por este caminho. E olha só, a mesma lógica. Tenho L com uma resistência que é menor do que a que eu tenho que ter, na verdade. Tinha que ter um R. Aqui tem R sobre 2. É menos resistência, mais corrente. Vai queimar também. Então, eu posso dizer que 2 e 3 queimam, que é a resposta alternativa de letra B para essa questão. Os resistores 2 e 3 irão queimar. Tá? Aqui envolve, claro, veja que eu pensei em lei de Kirchhoff, fiz uma análise conceitual em cima da lei de Ohm e também trabalhei com associação, né, de resistores paralelos aí. Então, essa questão de análise de circuito, eu posso fazer de N maneiras, eu posso fazer de uma maneira para todos, mas é sempre bom tentar ver qual a maneira mais conveniente, é mais fácil para te analisar determinado esquema. Tá? Aqui eu preferi fazer isso, pois se eu fosse fazer Kirchhoff, eu teria que dividir a corrente antes de chegar na lâmpada. Isso não é legal de fazer. Aqui não. Aqui o que vai passar na lâmpada é a corrente já dividida. Então eu vou ter que pensar na divisão, já na corrente dividida, né? E como está em paralelo com esse aqui, bem, esse aqui não interfere nesse. Né? A associação em paralelo, os ramos não interferem um no outro. Interfere na corrente total da fonte, mas o alvo não é a fonte, é a lâmpada. Tá? Bem, indo para a próxima. Bem, pessoal, uma questão aqui basicamente está envolvendo geometria e interpretação gráfica. Né? Pois ele pergunta qual o tamanho do pixel da foto retirada do buraco negro. Ou seja, o tamanho desse cara aqui. Não o tamanho do pixel, mas o quantos quilômetros de extensão representa aquele pixel. Certo? E isso aí envolve uma questão mais geométrica, né? Pois aí temos o quê? A seguinte noção. Ó. Temos um setor circular com o ângulo θ em radianos, aqui uma distância d. Este valor, né, que eu vou chamar de... Aqui é d, eu vou chamar de dzão. Tá? Este valor aqui, dzão, é nada mais do que d a distância que eu estou, né, do ponto que eu estou vendo até o ponto onde eu estou medindo essa distância d, vezes aquele ângulo θ em radianos. Isso aqui funciona para ângulos
muito pequenos. E é tão pequeno que eu posso considerar essa curvinha uma reta. E a questão pede para fazer aproximação, né? Então fica mais fácil. Então eu vou usar essa expressão. Ou seja, para eu descobrir o tamanho do pixel, seria isso aqui, né? O tamanho do pixel, a extensão dele. Preciso saber a distância que eu tenho, que é esse 5/10 na 20. E preciso saber também da resolução angular, que não basta eu só saber o ângulo. Não, eu tenho que ter noção de qual é o ângulo que eu estou conseguindo retirar aquele pixel, né? Que daí eu vou tirar da onde? Da resolução angular, que é dado no gráfico, né? Só que o gráfico ele dá o quê? Ele dá, até botar um DI de diâmetro aqui, ele dá um gráfico do diâmetro do telescópio utilizado em função da resolução angular em radianos. Aqui eu simplifiquei o gráfico, vocês podem voltar para dar uma olhada. O diâmetro é basicamente o diâmetro da Terra, pois foi usado satélites, né, um esquema de 4 satélites em torno do globo terrestre. Então, foi equivalente a um telescópio do tamanho da Terra, né? Com isso, a gente considera, então, o diâmetro do telescópio, do instrumento utilizado, né, melhor dizendo, 12.700 quilômetros, que é muito próximo, como a questão pede para aproximar, 10 na potência 4, que equivale a 10.000 quilômetros. Se observar no gráfico, para a quilometragem de 10 na 4, eu tenho uma resolução de 1 vezes 10 na menos 10. Então, o ângulo que iremos utilizar aqui, o θ, é 1 vezes 10 na menos 10 radianos. Aplicado aqui embaixo, né, na expressão aqui para o tamanho, a distância, o tamanho do pixel, vamos ter o quê? D, distância do planeta Terra até a galáxia, 5 vezes 10 na 20, vezes a resolução angular, 1 vezes 10 na menos 10. 1 vezes 5 dá 5. 10 na 20 vezes 10 na menos 10, bem, mantém a base, 20 menos 10, 10. Como este valor está sendo dado em quilômetros e radiano é uma unidade adimensional, então a nossa resposta vai ficar realmente em quilômetros. Temos a alternativa de letra D. Próxima questão. Bem, pessoal, uma questão aqui envolvendo, né, eletromagnetismo, certo? Aqui é uma questão mais fácil, comparado com as outras, pois é só analisar a direção da força elétrica e magnética que age sobre essa carga. Aqui eu só coloquei o desenho de esquematização ali da direção da velocidade da carga, do campo elétrico e das correntes, certo? Bem, primeiramente, vamos determinar a direção do campo magnético, né? Através da regra da mão direita. Nós vemos que o campo ele sai aqui, ó, por cima e entra por baixo. Então, o sentido de rotação da minha mão, ó, direita, é esse. Pela regra da mão direita, ó, o campo indica o quê? O dedão indica a direção do campo, né? Ó, sai, fecha. Então, é para cá. Então, nós temos um campo magnético para essa direção. Certo? Com isso, vamos poder determinar agora a direção das forças, a direção e o sentido, né? Bem, como temos uma carga positiva, a força elétrica sobre uma carga positiva é exatamente a direção, sentido do campo elétrico. Então, vou fazer aqui do lado o diagrama de campo livre para essa partícula, temos aqui, ó, a força elétrica na mesma direção, certo? Pois o campo elétrico, ele, por convenção, ele sai da parte positiva e vai para a parte negativa, né? Ele sai do maior para o menor. Ok? Começa a direção, carga positiva vem para cá, a força tem que estar direcionada para cá. Agora, o campo magnético, vamos usar a regra da mão direita, a segunda regra da mão direita, que também é conhecida como regra do tapa. Ó, o campo está aqui. Então, eu uso a direção dos dedos. Vamos passar o fio aqui do microfone. Então, eu utilizo, né, os dedos da mão para determinar a direção. Como a carga está entrando no plano, temos isso. Como a carga é positiva, a força é
vertical para baixo. Temos o que então? Temos aqui a direção da força magnética. Tá? E aí temos a alternativa letra A de resposta. Tá? Questãozinha mais tranquila aí, envolvendo, né, só a convenção aí da direção dos campos, certo? Próxima questão. Bem, pessoal, aqui uma questão envolvendo referencial, ideia de trajetória, né, que pede para determinar qual a trajetória vista por um observador na superfície deste pacote que é solto por um drone cuja velocidade é indicada nessa figura aqui, ó, no desenho, certo? Bem, aí vem a questão, né, primeira lei de Newton, lei da inércia. Como este pacote está vindo junto com o drone, ele vem com essa mesma velocidade v. No momento em que é solto, essa velocidade se mantém, só que daí temos a ação do campo gravitacional. Com isso, o pacote ele cai. Só que ele cai enquanto se desloca para frente. Que é essa trajetória aqui. A que melhor representa é a trajetória 4, é a letra D. Tá? Acabou. Certo? Se o drone estivesse em repouso, sim, ia cair em linha reta, né? Mas tinha esse movimento, o pacote se mantém com esse movimento. Certo? Questão simples. Ok? Bem, indo para a última. Bem, a última questão aqui envolve termometria, pois temos ali escala Celsius, escala Fahrenheit, com o período de um pêndulo. Tá? Bem, pêndulo possui, né, aqui representa o pêndulo oscilando, possui um período que é igual a 2π raiz de L sobre G. L, o comprimento do pêndulo. Né? Daí bem, o que nós temos que considerar? Ele fala em mudanças de temperaturas. Temos que considerar efeitos de dilatação. E eu tenho um experimento feito na Lua, então eu tenho que considerar termos gravitacionais. Ok? Bem, o que ocorre? Tá? Vamos, primeiramente, considerar essas duas situações. Aqui, a 0 graus Celsius, vamos ter o período P1. Aqui, o período P2. E aqui, o período P3. Ok? Bem, primeiramente, a 0 graus Celsius temos um P1. Comparando com o P2, que está a 250 Kelvin, né? E no mesmo local, a única diferença está na temperatura. Só que como o comprimento do fio vai sofrer dilatação ou contrações de acordo com mudanças de temperatura, vamos ter que ver. Bem, se eu mudar de temperatura, tem que ver se vai dilatar ou comprimir o fio. Ou seja, se vai aumentar ou diminuir o comprimento desse fio. Né? Bem, nós sabemos que a temperatura na escala Kelvin é a temperatura na escala Celsius mais 273. Né? Bem, fazendo a transformação aqui no item, no ponto 1, a conversão, temperatura em Kelvin, no item 1, é 0 mais 273, ou seja, temos 273 Kelvin aqui. Podemos riscar esse 0 e botar 273 Kelvin. Eu falei 272, desculpa, 273. Né? De forma que o período P2, como ele está a uma temperatura mais baixa, o fio sofre uma contração, ou pensando de 2 para 1, houve um aquecimento, o fio dilata. Né? Então eu sei que aqui em 2, como tem uma menor temperatura, o comprimento é menor. Com o comprimento menor, o período é menor. Então eu posso dizer que P2 é menor do que P1, certo? E bem, agora a gente tem que ver como é que funciona P3. Né? Bem, vamos ver se a gente consegue colocar desse jeito que está. Mas, primeiramente, ó, eu estou na Lua. Né? A gravidade, o campo gravitacional na superfície da Lua é 6 vezes menor do que o da Terra. Então, se a aceleração gravitacional é menor, e eu vejo que G é denominador aqui, né? Como é que é menor, o período vai ser maior,
certo? Então o P3 seria um período maior. Só que eu tenho que ver a questão da temperatura, se não vai, né, me atrapalhar em alguma coisa. Bem, vamos trabalhar com Fahrenheit para Celsius, que a gente sabe que o 0 Celsius é 273, então a gente consegue tomar de referência, né? Bem, sei que a temperatura na escala Fahrenheit, né? Aí tem menos 32 sobre 9 é igual a temperatura na escala Celsius sobre 5. Ok? Mas bem, é fácil ver que se eu colocar um 32 aqui, eu vou ter 32 menos 32, que vai dar 0. Divide por 9 dá 0. E 5 passa multiplicando com 0, dá 0. Então isso aqui, ó, é a mesma coisa que 0 graus Celsius. Que, por consequência do que a gente fez no item 1, é 273 Kelvin. Né? Então, o que acontece? O período P3 é maior do que o P1. Por quê? Porque eu estou na mesma temperatura. Então, em questão de comprimento, eu vou ter a mesma coisa para esse fio. Tá? Só que a gravidade de lá é menor na Lua. Gravidade sendo menor, o período do pêndulo aumenta. Então, eu posso dizer nessa mesma linha que P1, ou seja, o período do pêndulo aqui na Terra é menor que o período do pêndulo na situação 3 ali na Lua. Temos isso aqui, ó, P2 menor do que P1, menor do que P3. Que corresponde ao item a letra C ali. Tá? E, bem, encerramos aqui a primeira fase, certo? Vai sair o vídeo aí, né? Se tá vendo, se hoje é o dia da estreia do vídeo aí, pode ter certeza que depois de amanhã vocês vão ter a segunda fase aí, certo? E bem, pessoal, se vocês gostaram da resolução, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Lembrando aí, se chegando aos 10 mil inscritos, vou trazer os vídeos das resoluções das provas do Enem, todas organizadas por assunto, né? E dúvidas ou sugestões do que eu posso estar trazendo, podem colocar nos comentários, certo? E bem, por hoje era isso. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!